Olá, gente, voltemos depois de alguns dias, né? Tentando gravar. Tentando não, gravei, mas ele não ficou salvo, né? E o que se sucede, né? Desanimei. Porque mais de uma semana gravando e ele não ficando salvo, desanimei. Larguei por lá. Mas o hino não saía da memória, né? Não saía da mente, da cabeça do ser humano aqui, né? E o que se sucedeu? Toda vez que eu pensava nesse louvor, né? Vou tentar mais uma vez. Já vinha aquela voz, a palavra, né? E finalmente hoje eu decidi então ler a palavra. Vai ser lá em João, capítulo 21, versículo... No caso era para ler o versículo 1 e o 14, né? E ler também lá em Lucas o capítulo 5 e o versículo 1 e o 11. Porém eu vou ler todo para que você como é que eu vou dizer, o capítulo 21 de João todo, para que você consiga entender, entrar mais adentro da palavra, né? E diz assim: a pesca maravilhosa. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. 2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canadá, Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar, dizem-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. 6. Ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: e o Senhor é? Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 covados, levando a rede cheia de peixes. 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. 10. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. 12. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. 13. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. 14. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. 5. A restauração de Pedro, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 16. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacentas as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe a 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacentas as minhas ovelhas.
18. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te amarrarão e te levará para onde tu não queiras. 19. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar, e disse isto, significando com que morte te havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhe, segue-me. 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia. Aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostará também sobre o seu peito e que disserá: Senhor, quem é que te há de trair? 21. Vendo Pedro a este Jesus, a Jesus: Senhor, é deste que será? 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Agora a gente vai ler lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1 e 11. A minha já está aberta, então já vou ler. É o 1 e 11, gente, pra mim não esquecer. Diz assim: o chamado dos primeiros discípulos, né? Bom, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, o que eu quero dizer sobre isso é que há momentos na vida em que fazemos tudo, né? A gente faz tudo o que sabemos, né? Nós fazemos tudo o que nós sabemos, né? Usamos toda a técnica, toda a nossa experiência, né? Todos os nossos esforços, né? E ainda assim, terminamos, por dizer, a noite com as nossas redes vazias, assim como Pedro, né? E Pedro sabia pescar, né? Mas naquela noite, nada. Talvez alguém aqui hoje, né, até esteja assim, né? Trabalhou muito e não viu resultado, né? Tentou salvar algo e não deu certo, não conseguiu, né? Orando há anos e parece que nada muda, né? Carregando a culpa que ninguém vê, mas a boa notícia é que né? Quando Jesus ele entra no barco, o vazio vira milagre, né? Quando Jesus entra no barco vazio, ele vira milagre. Quando Jesus aparece na praia, a culpa ela vira restauração, né? Hoje ele está, né? Hoje ele está aqui para encher redes, né? E curar corações, né? O limite do esforço humano, digamos assim, né? Lá em Lucas, no capítulo 5, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, né? Pedro tinha experiência, né? E ele também conhecia, né?
Ele tinha o conhecimento, as técnicas, né? Força e dedicação, mas não tinha a direção divina, né? E também não tinha lições espirituais, né? Há batalhas que a força humana não vence, e também há portas que só Deus abre, né? E há noites que Deus permite, né? Dizemos assim, para nós ensinar dependência, né? O vazio não é o fracasso, e ele é o convite de Deus, né? Permite, né? Ele é o convite que Deus permite, né? Há redes vazias para revelar que o controle nunca foi o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso. Então Deus ele, né? Deus ele permite redes vazias para revelar que o controle nunca foi nosso, né? E assim, né? Como é que eu posso dizer? A potestade da palavra em Lucas 5, 5, 6, sobre a tua palavra lançarei a rede. O milagre não está no mar, né? E nem tampouco na rede, né? E no barco. Na experiência, o milagre está, na verdade, na palavra. O milagre está na palavra, né? A obediência, né? A contralógica não fazia sentido, não era estratégico, né? Não era o horário, não era ali o lugar, né? Mas era Jesus falando, né? Às vezes Deus, né? Ele manda você tentar de novo, né? Como é que eu vou dizer? No mesmo lugar, né? No mesmo casamento e no mesmo ministério, né? No mesmo sonho, né? Na mesma área onde você falhou. Mas agora não é você tentando, é Ele, né? Guiando, né? A identidade do pescador. Em João 21:3, né? Vou pescar, né? Pedro estava culpando, né? E confuso, ferido, né? Sentindo-se indigno, né? Ele volta ao passado porque não sabe lidar com o próprio erro. Mas Jesus aparece na praia, né? Não critica, não expõe e também não pergunta, né? Porque voltou, né? Não joga o passado na cara, né? Ele prepara um café da manhã antes, né, de restaurar, né? Antes de restaurar Pedro, ele prepara um café. Jesus acolhe, alimenta, abraça, cuida. O milagre dos 153 peixes não foi sobre, como é que eu vou dizer, abundância, né? Mas sim foi sobre identidade. E Jesus estava dizendo: Pedro, você não depende mais do barco. Você depende, Pedro, de mim, né? Jesus está dizendo para Pedro que Pedro não depende mais do barco, mas que sim, Pedro depende de Jesus. A restauração do coração, João, em 21, 15 e 17, perto de uma fogueira, né? Pedro, ele negou Jesus, né? E perto de outra fogueira, né? Jesus o restaura. Né? Jesus não pergunta, você promete não errar mais, né? Você está pronto, né? Para, digamos assim, liderar? Você merece uma segunda chance, né?
Jesus ele pergunta: tu me amas? Porque o ministério não nasce como é que eu vou dizer? Não nasce da habilidade, nasce do amor por Cristo, né? O chamado, né? Ele renovado, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? E Jesus devolve a Pedro a missão de dignidade, né? A dignidade, a identidade, o propósito, e ele faz isso hoje com quem está, digamos assim, desviado, né? Frio, culpado, ferido e também cansado, né? Com redes vazias, né? Conclusão, né? Que Jesus não queria apenas encher ali o barco de Pedro, né? Mas ele queria também esvaziar Pedro de si mesmo, né? Para enchê-lo do Espírito, né? E hoje Jesus está na praia, né? Da sua vida, né? Dizendo: eu te vejo, eu te chamo e eu te perdoo, né? Eu te restauro. Lança a rede do lado certo. Então Jesus quer que você lance a rede do lado certo, né? Quando ele está presente, até o impossível, né, vira rotina. Apelo forte e evangelístico, né? Se você está cansado e também ferido, com culpa e com as redes vazias, tentando voltar ao passado, né? E se sentindo, né? Sentindo que falhou, né? Jesus está te chamando, né? Novamente, né? E pelo nome, né? Venha para a praia, venha para a presença, né? Ele te chama. Venha para a restauração, venha para lançar a rede do lado certo. Hoje é dia de salvação, perdão e também de um recomeço, né? Cura, reconciliação, renovação, né? Para a sua vida. Segue-me tu hoje. Hoje é o seu dia de ter um encontro real e verdadeiro, né? Com o mesmo, né? Jesus, e de voltar a lançar as suas redes, né? E novamente, né? De puxá-las cheias da graça e do amor e do perdão do Pai, né? E então Jesus diz para você: segue-me tu, né? Então essas são as palavras, né? E eu vou tentar? Não. Eu vou lançar agora a rede do lado certo e eu vou louvar e esse vai ficar salvo. Amém? Pedro chega em casa e diz assim à sua esposa: meu bem, preciso urgentemente te contar o que me aconteceu. A pesca essa noite foi horrível, nenhum peixe apareceu. Passei a madrugada insistindo, pelejando e nada pesquei. Meu bem, juntei as minhas redes e voltei muito chateado. Os meus amigos viram meu fracasso e eu fiquei envergonhado. Zombavam e faziam piadinhas, foi aí que ele apareceu.
caminhou tranquilamente pro meu lado. O meu barco foi pedindo emprestado. Ele ainda pede emprestado. Uma grande multidão apertava. Ele entrou no barco e a todos ensinava. Quando achei que ele então já ia embora, ele não despede ninguém de mão vazia. Me olhou e disse assim naquela hora: vá pro alto mar e lance as suas redes. Mas ali de dia peixe nunca teve, e no mesmo poço que eu fracassei, eu lancei muitos peixes, eu peguei. Deus faz assim, faz você vencer no mesmo lugar onde um dia você foi derrotado. Faz você crescer, faz você subir onde um dia você foi rebaixado. Ele faz assim só pra te provar que o fracasso ainda não é o fim. Deus faz assim, ele faz você receber aplausos da mesma plateia que te vaiou. Ele faz você estender a mão para aquele que jamais te ajudou. Quando a esperança já está perdida e a gente pensa que é o fim, ele chega e faz assim. Meu bem, nas minhas redes não cabiam os peixes que Jesus me fez pegar. Aqueles que zombavam e sorriam tiveram que correr pra me ajudar. Amor, eu vim correndo te dizer que agora eu sirvo a Ele. Deus faz assim, faz você vencer no mesmo lugar onde um dia você foi derrotado. Faz você crescer, faz você subir onde um dia você foi rebaixado. Ele faz assim só pra te provar que o fracasso ainda não é o fim. Deus faz assim, ele faz você receber aplausos da mesma plateia que te vaiou. Ele faz você estender a mão para aquele que jamais te ajudou. Quando a esperança já está perdida e a gente pensa que é o fim, ele chega e faz assim. Ele chega e faz assim. Deus faz assim.